que eu percebo? Eu percebo que tem uma característica muito comum, né? O que você fala para as pessoas é que o 10 é bom e o 10 é atingível e que você tem que buscar o 10, né? E eu sou um cara um pouco mais duro. Eu falo assim, ó, não tem lugar para zero. E ser médico e falar isso é complicado, porque normalmente o médico é o cara da fala mansa, que te dá a opção, que fala, olha, veja bem. Mas assim, para aquilo que são as coisas em relação a desempenho, não tem mais ou menos. É verdade. E outra, não tem segunda chance. O remendo é sempre pior. Total. Né? E aquilo que é o discurso nosso, e que eu acho que é comum a todo profissional de sucesso, é qualquer cara que se empenha numa coisa, ele se torna extremamente necessário. Né? Então, na verdade, o que eu gostaria? Eu gostaria de criar um senso para as pessoas de necessidade. E de necessidade não de escutar fulano ou beltrano ou a mim, mas de duvidar, porque o cara que duvida, ele vai atrás daquilo que é a verdade, e ele forma o pensamento dele para um pé no chão maior, né? Que te coloca num patamar de entender o que é prioridade, assim, só por conta disso. Mas não vejo nada de especial, além do que é especial para mim. Quem tem método tem sucesso, quem tem argumento tem fracasso. Boa! Então, fato isso. O que eu sempre fiz com a minha vida? Eu sempre fui um cara ocupado nesse sentido, principalmente por causa da medicina. Você entra para estudar às 7 da manhã, você sai às 6, 7 da noite. Pelo menos assim, na minha época, eu acredito que nada tenha mudado. E que a partir do 5º ano, você começa a dar plantão, né? Para você entender como é que vai ser a pegada. Então, você não tem tempo de sobra. Só que o que existe? Existe fragmentação de coisas. Então, por exemplo, eu estava no ambulatório X, tinha intervalo, eu tinha o meu livro comigo, precisava estudar alguma coisa, e aí eu entendi um dos grandes cats da medicina, que é quando você vai estudar também interessa. Tava no ambulatório de endócrino, tinha atendido paciente com diabetes tipo 2. Esse paciente tem um diabetes diferente. Terminava de atender, ia ficar ocioso 20 minutos. Livro, diabetes tipo MOD 3. Olha, esse diabetes responde bem a tal droga, assim, assado. Cara, aquilo fixa mais, mas além de fixar mais, porque você está juntando a experiência com o conhecimento, com a informação, né? Ou seja, esse sentimento de empatia ao paciente, na verdade, é a cola da memória. Né? O que foi para mim? O que significa para mim ser forte? Nada. O que significa é o que eu precisei fazer para me tornar assim. Eu precisei ter a constância, eu precisei ter a frequência, eu precisei ter a resiliência. Meu pai falou isso pra mim. Quando eu não passei na faculdade pela primeira vez, ele olhou pra mim e ele falou assim: sabe o que você precisa fazer? Sabe o que você faz pra ter o seu músculo? Você tem que fazer pra você conseguir passar nessa prova. E aquilo foi um estalo. E aí eu comecei a fazer, eu treino todo dia, então eu vou estudar tudo todo dia. E eu fiz uma programação que era assim: eu sentava minha bunda na cadeira, chegando do cursinho, eu só tirava quando eu acabava. E aquilo que eu fazia todo dia de treino pro meu físico, eu comecei a fazer também pro meu cérebro. Só que tudo que você faz repetidamente, constantemente, vira excelência. Um hábito. Então não é um ato. Então não é aquele treino que o cara fez pesado, é o todo dia. A decisão é o poder da vontade também, né? E é você achar conforto no desconforto. É desconfortável treinar. Só que a realização é uma sensação muito maior do que a dor que eu sinto ali. É desconfortável você sentar no sábado e estudar para montar uma aula e ficar das 10 da manhã até as 11 da noite fazendo isso. Só que isso é necessário. Se você não tiver treinamento para isso, e estudar é treinamento, você não vai conseguir estudar 12 horas por dia se você nunca estudou. Você vai estudar primeiro 20 minutos, depois 30 minutos, depois 50. Vai se condicionando. E a vida é condicionamento. E o que é postergar a recompensa? É justamente o que eu te falei do que é o meu parâmetro de escolha. Você quer o prazer ou a felicidade? Você quer aquilo que você quer agora ou você quer aquilo que você deseja? A minha vida é sempre ter o que eu desejo. Então eu abro mão do agora. Só que paga, né? Na minha vida. Qual era a diferença? A diferença é que eu me colocava numa situação de desconforto para atingir sucesso profissional. Isso quer dizer, um dia eu vou deitar no meu travesseiro sabendo que eu sou capaz de fazer tudo o que eu preciso fazer para um paciente.
Agora, isso na vida pessoal é diferente. Quando você se coloca num desconforto afetivo, isso não leva a lugar nenhum.